E aí galerinha, beleza? Esse é o nosso 7º vídeo do projeto Take Over Control. Peço que vocês mandem sugestões para futuros temas e que, se vocês gostarem, por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar e marcar os amigos. O tema de hoje foi uma sugestão do nosso seguidor Bruno Aires. Muito obrigado pela participação. Eu tenho recebido muitas mensagens de elogio e apoio a esse projeto, mas as sugestões de vocês, sem dúvida, nos ajudarão a escolher os melhores temas. Clicando nos arredores do vídeo, vocês podem assinar o nosso canal e ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo. Ok? Então, vamos lá. Mais uma vez, voltarei à analogia com o tênis. Quando comecei a jogar, já relatei aqui, era o caos. Mal acertava a bola. Após algumas semanas, o professor me convidou para uma partidinha após a aula com outro aluno, mas eu decidi recusar o convite. Eu posso não ser um especialista em tênis, mas minha vida se resume ao processo de aprender. Melhor ainda, o aprender a aprender. A minha teoria era que no jogo, na ânsia de ganhar, eu acabaria tentando passar a bola de qualquer maneira. E todo o esforço das aulas acabaria sendo jogado por terra. Eu poderia acabar me viciando em um movimento errado e muitas vezes reacostumar com o certo dá mais trabalho do que aprender do zero. Um exemplo típico: o aluno aprendeu que para o chuveiro elétrico da sua casa esquentar mais, é necessário aumentar a resistência do resistor. Para conseguir colocar na cabeça desse aluno o certo, sempre dá trabalho. Muitos candidatos, eles querem fazer uma analogia exata ao meu exemplo até agora do tênis, com relação aos estudos. E eu condeno. Nesse ponto específico, essa minha analogia tênis versus estudo, ela não funciona. No caso do estudo, o jogo é a hora que você tenta colocar em prática o que você aprendeu. Seria o momento que vocês resolvem as questões. Esse momento é fundamental, principalmente nas matérias de exatas. Já escutei muitas vezes alunos dizendo que estudam com 8 livros de física. Leem os 8, fazem um resumo com várias canetas coloridas, plastificam o resumo, passam perfume no resumo, beijam o resumo. Eu interrompo o aluno e pergunto: e as questões? Ou seja, e o jogo? Ah, professor, eu gasto tanto tempo nisso que praticamente não dá tempo de fazer nenhuma questão. Pessoal, é impossível. Eu disse impossível aprender física, química e matemática sem resolver muitas questões. Após uns 4 meses jogando tênis, eu comecei a me sentir confiante para jogar pós-aula, jogar de verdade, e uns 8 meses depois para finalmente competir. A partir desse momento, a analogia começa a funcionar muito bem. A competição é como se fosse um simulado que o vestibulando faz. E são nesses momentos que fica claro que treino é treino e jogo é jogo. No tênis, há uma piadinha para isso. O professor diz: basta dizer play, ou seja, valendo, que o braço do aluno encolhe. Você não consegue mais render como você rendia na aula.
Esse é um grande desafio. E, em geral, esse processo não é rápido. Conseguir render no valendo como você rende no treino que não vale nada. Algo que me deixa extremamente chateado é o aluno que diz: faltei o simulado, mas fica tranquilo, professor, eu vou resolver em casa. Não é a mesma coisa. Com certeza em casa você vai acertar mais. É impressionante. É necessário criar um clima, enganar seu cérebro para que o teste real possa ser feito. Nossa escola, por exemplo, não faz um simulado com 100 alunos. Não funciona. O nome já diz, simulado. Vem de simular. A gente obriga todos a fazerem no mesmo local para que haja centenas de alunos. Para que exista engarrafamento de carros na frente da escola. Engarrafamento de alunos para passar pelo portão e por aí vai. Se for repetido muitas vezes, chegará um momento que você vai se acostumar. O rendimento no jogo começará a ficar parecido com o treino. Alguns dizem, não vou fazer esse simulado, pois ainda não estou bom. Eu digo, faça. A função de um simulado não é satisfazer seu ego, não é te deixar feliz, é criar uma radiografia exata do seu momento atual. Ao final de todo o simulado, você evolui, mesmo que você não perceba. Nem sempre é óbvio. Após a prova, se você analisar o gabarito e tentar entender os seus erros, ao invés de simplesmente jogar a prova em uma gaveta, você vai evoluir. Se aprende muito com os erros. Evitar o erro torna o aprendizado mais lento. Como eu disse antes, após meses, comecei a fazer os meus simulados de tênis. No caso, participar das competições. Me inscrevi na primeira, paguei e chegou o grande dia. Joguei um único jogo, perdi de 0 e fui eliminado. Não vou dizer que fiquei feliz, mas eu entendo que faz parte do processo. Segundo Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Concordo 100% com isso. Semanas depois, me chamaram para outra competição. Paguei novamente e entrei na quadra com um objetivo bem específico. Não perder de 0. Se fosse possível ganhar, ótimo. Mas eu não podia perder de 0. Também fui eliminado no primeiro jogo, mas pelo menos fiz 3 games. Eu juro que saí feliz. É necessário saber comemorar as pequenas vitórias. Todos já ouviram que o otimista vê o copo meio cheio e o pessimista meio vazio. Eu sempre procuro ser otimista, é inteligente ser otimista. Pela primeira vez, eu havia feito 3 games. É fundamental saber se automotivar. Semanas depois, outro torneio, gritei, tô dentro. Me inscrevi novamente. Quando minha esposa soube, ela disse, você só está jogando dinheiro fora. Pagando uma inscrição para jogar um jogo. Fiquei calado. Beleza. É como aquela sua tia que acha que você nunca vai passar. Diz que você está ficando velho, perdendo tempo, já deveria estar fazendo outro curso, já poderia ter se formado. Não odeie a sua tia. Alguém tem que fazer esse papel. Lembre-se, a raiva é o melhor motor. Não a raiva da sua tia, mas a raiva da desconfiança. Alguém achou que você não era capaz. Isso é bom, é ótimo.
Sua motivação a partir de agora pode ser receber os parabéns da sua tia e escutar da boca dela: eu sempre soube que você conseguiria. Lava a alma. Com certeza lava a alma. Resumindo, após 5 eliminações, no primeiro jogo do campeonato, eu venci a minha primeira partida. Venci também a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a minha dupla se classificou para a final. Ao chegar em casa, a minha esposa me deu os parabéns e disse: eu sabia. E perguntou o que eu achava que aconteceria na final. Hashtag alma lavada. Eu respondi: se fosse matemática, nós seremos campeões. A dupla da final foi a que ganhamos no primeiro jogo e ganhamos fácil. Mas a vida real não é tão simples assim. Então, vamos ver o que vai acontecer amanhã. No dia seguinte, tomamos um chocolate e perdemos o jogo. No campeonato seguinte, que era um torneio de simples, eu fui campeão. E no seguinte, você pergunta: campeão novamente? Eu respondo: fui eliminado no terceiro jogo, porque aquele que ganhou seria, inclusive, o campeão daquele torneio. Esse é um momento muito importante dessa nossa conversa. Vamos tentar resumir o que eu estou tentando dizer. Não adianta apenas estudar em casa o ano inteiro e acreditar que apenas isso te prepara para o desafio final. É muito comum concluintes do ensino médio se limitarem única e exclusivamente a provinhas de escola e, por isso, acreditarem que são bons em química, por exemplo. Muitas vezes acabam descobrindo no pior dia possível, o dia do exame, que nunca souberam química em um nível competitivo. É um erro grave. É necessário simular para descobrir a realidade. É necessário analisar o acerto de cada prova. Comece por matemática ou natureza. Faça a primeira prova toda antes de passar para outra ou mudo na metade. Tudo isso tem que ser testado. Construa uma tabela de acertos, anote tudo, compare os resultados. Um detalhe muito importante que não pode passar batido da minha história é que após ser campeão em um evento, fui eliminado do seguinte logo no início. Um erro grave é acreditar que o próximo resultado sempre será melhor. O Enem hoje, junho de 2017, tem 180 questões. No primeiro simulado do ano, por exemplo, um aluno acerta 108. No segundo, 113. No terceiro, 118. Ele tem certeza que no quarto simulado do ano fará mais que 120 questões. Ao conferir o gabarito, ele percebe que fez 112. Em geral, a maioria dos alunos ficam frustrados, tristes e concluem que estão regredindo. Como eu posso fazer menos se eu estou estudando tanto? Surge o famoso pânico sem sentido. Eu nunca vou passar, não vai dar certo, porque Deus me castiga e por aí vai. Na vida real, é muito difícil uma evolução sempre crescente de forma linear. Alguns chegam ao ponto de concluir que se aumentaram 5 questões a cada simulado, com certeza iriam acertar 123 na quarta tentativa. Poderia até acontecer, mas não é normal. Basta observar, por exemplo, a evolução do preço do ouro ao longo das décadas. Você perceberá, veja a figura, que de 1970
A 2015, o preço do ouro sofreu um aumento gigantesco. Mas esse aumento não foi linear. Aumenta ao longo do tempo, mas tem repiques de queda. Esse gráfico poderia representar a sua evolução como aluno. Se você não tiver a capacidade de analisar o macro, pode tirar conclusões completamente equivocadas. Após um instante 1980, você poderia concluir, já era, não subirá nunca mais. Você abriria mão do seu investimento e jogaria fora uma grande oportunidade. É necessário entender os detalhes para poder se fazer uma avaliação das tendências. Estando no futuro como estamos agora, é muito fácil perceber o que levou ao aumento brusco do preço do ouro antes de 1980. Em 4 anos, subiu mais de 750%. E a sua posterior queda. Você pode encontrar essa resposta rapidamente na internet. O difícil era ter a capacidade de investir na baixa e saber, por exemplo, o momento exato de vender. Ou seja, o pico de alta antes da eventual queda brusca. Ou então, ter vivenciado a queda e ter sangue frio de saber esperar 30 anos para efetivar a venda. A sua aprovação é um investimento e requer muito sangue frio para que você decida manter a estratégia ou mudar tudo. É bastante comum no processo de evolução haver momentos em que parece que por mais que você se esforce, não está acontecendo nada. Observem mais uma vez o gráfico no trecho que vai de 1990 até mais ou menos 1996. Os seus desejos não estão se realizando. Mas se você não souber esperar, talvez nunca chegue no instante 2005, a partir do qual acontece uma brusca subida. Algo muito interessante é que entre a estagnação e a subida houve uma queda. Como eu disse, tem que ter sangue frio, zero emoção. Eu pretendo discutir muitas técnicas de análise com vocês ao longo dos nossos capítulos. Acredito que algumas lições já devem ter sido absorvidas. Exemplo, simular, anotar os números e fazer a análise. Mas mesmo que você aprenda 100% tudo que eu vou explicar, saiba que essas análises estratégicas são muito difíceis. É como investir em bolsa de valores. Compro Petrobras ou Banco do Brasil. Vendo hoje ou espero segunda. Dessa forma, algo que eu queria que vocês lembrassem sempre é: partilhe a interpretação com alguém que entenda. Alguém que seja um bom analista. Há professores que são excelentes nas suas respectivas matérias, mas são péssimos analistas estratégicos. Um exemplo simples: fazer horário de estudo. Às vezes o aluno escolhe, por afinidade sentimental, um professor para fazer o seu horário. E ele simplesmente divide a semana entre as matérias. Divide aleatoriamente. Existe uma ciência por trás de um horário de estudos. A influência de um professor sobre um aluno, em geral, é gigantesca. E como já disseram, não há nada mais perigoso que um incompetente com iniciativa. Por favor, não interpretem a palavra incompetente como grosseria. Vou dar um exemplo. Algumas vezes, alunos me procuraram dizendo que achavam que estavam rendendo menos do que deveriam. E me perguntaram o que eu achava deles usarem Ritalina.
A Ritalina é um medicamento. E como a minha formação é em física, eu sou um incompetente para orientar alguém a usá-la. O efeito pode ser catastrófico. O meu dia a dia envolve muitas decisões estratégicas referentes a alunos, exames, cronogramas, etc. Eu vivo esse mundo há quase 2 décadas e meia. Muitas vezes tomamos decisões de altíssimo risco. E, mais uma vez, como disse Einstein, o único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar. Tentando reduzir a probabilidade de uma decisão errada, eu sempre compartilho minhas ideias com amigos que considero serem grandes entendedores de Enem no Brasil. Façam exatamente a mesma coisa. Para finalizar, mais uma frase. Preste sempre muita atenção em quem discorda de você. Cuidado com os legais, os que concordam sempre, os que só dão tapinha nas costas. Esses são muito perigosos. Esse foi mais um Take Over Control, Assuma o Controle. Eu espero que vocês tenham gostado e, se gostaram, não esqueçam de deixar uma curtida ao final do vídeo. Assinem o canal para que vocês não percam as próximas conversas e mandem sugestões para os próximos temas. Um beijo do gordo e até a próxima.